Hoje, todo comentário nosso ele tem que passar um pouco pelo que foi o Otávio, né? O Otávio, velho, é um jovem que tem 11 partidas no profissional com a camisa do Cruzeiro. E eu quero perguntar quantos goleiros, 3 socos, bom pra caramba. Eu quero perguntar quantos goleiros na história nossa aqui, que a gente acompanha futebol, e olha que tem uma turminha aqui que já tá nos ENTA há muito tempo, né? Eu, o Breno, o HG e o Valu, que quando vimos um goleiro ser protagonista em uma Libertadores contra o Boca na Bombonera. Ser protagonista dessa maneira, jogando na Bombonera. Gente, ele foi um goleiro ontem. Deve ter sido o último? O Cássio pelo Corinthians. O Cássio pode ser. E pode ser o Cássio. Cássio. Mas eu acho que ele não fez a quantidade de defesas. A quantidade de defesas que o Otávio fez ontem. Ontem foram 9 defesas. Tá ali 6 dentro da área. Vamos colocar que 5 pelo menos foram de difíceis. Aí eu reforço mais uma vez que foi uma partida para ele eternizar na vida dele. E ele só tem 20 anos, 11 jogos com a camisa de profissional do Cruzeiro. E desde o primeiro momento das atuações dele, uma coisa ele passou para nós, jornalistas, e para os torcedores do Cruzeiro: confiança. Em nenhum momento nas partidas do Cruzeiro perdeu, ganhou, empatou, tudo com ele. Mas o torcedor teve confiança nele. Alguns torcedores chegaram a questionar o jogo contra o Pouso Alegre. Gente, foram 2 golaços que ele tomou. Ele tomou 2 golaços. Os caras do Pouso Alegre jamais vão acertar outros chutes como acertaram naquele momento. O gol contra o Tombense. A bola desviou e enganou. Então, assim, o Otávio ontem fez uma atuação e um ponto conquistado, que pode ser o ponto da classificação, o Otávio colocou o Boca para ninar. Se a gente fala tanto de atacantes quando fazem uma grande atuação e a gente coloca um grande espaço dos programas para falar a respeito desses atacantes ou jogadores de meio campo, hoje eu tiro o meu tempo aqui para falar de um cara que hoje o torcedor cruzeirense está encantado e muito agradecido. Então o Otávio foi o cara do jogo, mais uma atuação, eu acho, de sólida. Eu acho que o sistema do Arthur Jorge deixa o Cruzeiro sólido. O que aconteceu nos primeiros minutos é algo do contexto geral do que envolveu a partida de futebol. Mas o Otávio, o Andrezão colocou aqui os números dele aqui na tela, aqui, o herói celeste que ele colocou: 9 defesas, 6 dentro da área, 3 socos, 40 ações com bola, 3 contribuições defensivas, duelos aéreos ganhos 2 de 2, 3 cortes, melhor em campo, a nota final 8,86. Então, assim, o Otávio tem, aos 20 anos e com 11 partidas como profissional, uma partida para chamar de sua. E essa partida é nada mais, nada menos que na Bombonera. Ô Eltinho, e pra mim, sabe o que prova, cara? Que o Cruzeiro estava certo. Depois que o Otávio começou a fazer boas partidas, o Cruzeiro desistiu da contratação de um goleiro. E aí, a manutenção do Otávio como titular da equipe, hoje, para mim, mostra um acerto da gestão. E todos nós erramos. Eu tô falando de mim nesse caso, né? Eu imaginava que o Cruzeiro precisava de um goleiro, mas você estava poluído pelo que o Matheus estava jogando. Não, todos nós falamos aqui que tinha que contratar um goleiro. É porque precisava de tempo para ele. Não, mas agora que ele teve tempo, eu não consigo discutir que o Cruzeiro está certo. Não, que eu acho que o Cruzeiro precisa de um goleiro. Eu também acho. Não no nível que iria... Não de fazer um investimento acima de 8, 10 milhões de euros. Não o John. É isso. Eu continuo achando que o Cruzeiro hoje, desculpa, assim. O Otávio, se for suspenso daqui a pouco, o Matheus Cunha goza de confiança? Não. E a primeira coisa que eu falei aqui, né? Mas o Cássio não volta agora em agosto. Confiança. Breno, isso aí Como que ele vai voltar, isso aí é a estimativa. Vai voltar. Tem um tempo até conseguir voltar. Eu acho perigoso o Cruzeiro não fazer um movimento. Repito, não acho que deva ser o goleiro no nível que iria trazer o John, mas eu penso que o Cruzeiro precisa sim de trazer um goleiro. Ontem o que mais me surpreendeu do Otávio, claro, foi o melhor em campo, a personalidade, porque ele falha no gol. Para mim ele falha no gol do Boca.
Mas ele já tinha salvo 2 vezes, né, Breno? Mas olha só, ele poderia se abater nessa falha. Né? Ele poderia se abater e ali o jogo acabar para ele e a coisa complicar. Mas não. Ele até depois ele dá entrevista e fala que poderia ter dado um par, ele não encara como uma falha, né? Eu acho que ele poderia ter um posicionamento melhor. Mas o que acontece depois disso? Cara, ele leva aquilo ali como algo que ele tem que superar e ele supera, ele não se abate. A torcida toda em cima, disso mesmo, ele já tava pegando pra cacete. Não, tudo bem, mas três cara, defesas difíceis. a questão uma delas que ele dá um rebote. Num jogo como esse, se você tem uma falha como essa, ela pode te abater, e não abateu. E ele é um cara, assim, novo, que demonstrou pra mim ontem uma experiência fora do computador. Brenão, você acha a falha absurda? Não acho absurda, não. Mas eu acho o seguinte, se o Cruzeiro perdesse de 1-0, todo mundo ia estar falando hoje sobre isso. Sim. A gente ia estar falando sobre isso. Sim. Então, ele ontem... O resultado determina parte do seu Ele ontem demonstrou para mim uma personalidade impressionante. E também, vou aqui citar, ganhou, eu acho que tem vários pontos que a gente pode dizer aqui. Empatou. Para mim foi uma vitória, cara, sinceramente. Eu também penso assim. Eu acho que ontem foi uma vitória do Cruzeiro, né? Para mim o destaque maior, além do Otávio, é o Jesus Valenzuela. Cara, a arbitragem desse cara ontem, esse cara foi muito macho. Falou minha boca. Foi muito macho ontem. O que ele fez ontem, eu fiquei impressionado. Sabe, ele fez algo que eu não esperava de mim. Lá dentro da Bomboneira, ele mostrou, cara, que tem como você pitar corretamente lá. Sem pressão nenhuma, ele foi correto. Agora, eu também tenho que falar um ponto negativo aqui, que ainda bem que empatou, senão a gente já está falando aqui. O Neiser não pode errar os gols que ele erra, cara a cara. Ontem ele teve a chance de definir o jogo, o Cruzeiro podia sair de lá vencedor, ele, cara a cara, ele não pode errar. O que eu tô falando, vou voltar a dizer, não pode errar. Eu acho que o Arthur Jorge e quem tá lá, tem que haver uma conversa com ele. Pra tudo isso acontecer. Cara, não pode, tem que haver um treinamento. Um moleque de 20 anos com um monte de problema, tem que ser frio, a cara do gol tem que ter frio. Esses lances podem fazer falta. Esse é o primeiro. Ontem não fez. Esse é o primeiro gol que ele erra? Não é. Não. Esse vai ser o último. Esse é vai ser o último? E aí não vai ser o último. Não vai corrigir então o erro? Não, Breno, é lógico que vai, mas dias, independentemente do Neiser ou não, outros também vão errar. Vamos levantar então uma questão aqui. Pra mim, o gol do Christian também é um gol que não se pode errar. O gol, a jogada do Matheus Pereira e o toque do Christian é diferente. Mas também não pode errar. É totalmente diferente. Mas também não pode errar, gente. Era lance também para definir. Era virada do Cruzeiro. Essa ele teve tempo. Cara, eu não estou definindo. Eu falei que já não pode errar. Não estou definindo. Eu só acho que ele tem muito a maturar ainda. Eu passo pano para ele. Com tranquilidade eu passo pano para essa situação. O grande detalhe é que, eu não sei, eu escuto essa frase muito, quem dizia era o Potter, que era lá da Rádio Gaúcha. Ele falava que o Valência do Internacional, que o pai dele falava com ele, meu filho, Valência perdia os gols, ele falava, vai, Valência perdeu mais um gol, e o pai dele dizia, pois é, mas se ele tivesse qualidade para fazer esse gol, ele não estava jogando no Inter. O Potter falava isso direto. Eu acho que o Neiser tem qualidade, isso aí foi jogada cabaço dele mesmo, foi cabaço no lance, cabaço. Pode ter faltado confiança, pode ter faltado experiência. O que não pode passar nesse lance aí, Neiser, é a displicência. Ah, chapadinha. Não. Você tira a bola do goleiro, vai pra cima. Você tem uma. Quem você acha que tá com vantagem no lance? Você com a bola e a velocidade ou o goleiro? Claro que é você, cara. Então você dá um toque, passa de lado e arremata, ou dá um toque por cima. Agora chapadinha, está de brincadeira. Então é o seguinte, isto posto, a gente tende a ter menos paciência com o jovem. Isso é natural. Né? Não estou dizendo que é o caso especificamente do Neiser, não. Mas se é um jogador mais experiente. Por exemplo, se o Caio Jorge perde esse gol, a gente já está falando, pô, mas é questão física, aí o público está sem confiança, etc e tal. Mas o Neiser, a paciência fica, obviamente, mais curta. Mas, de fato, ele pode errar esse tipo de lance, não. Isso aí num jogo, isso poderia ter feito uma falta danada ontem. Se o juiz dá aquele gol ali do Boca, e não anula aquele gol do Boca ali, era derrota, e aí hoje o pau ia estar cantando no lombo dele. Fala, Canarinho. Só que o caminho que o Cruzeiro escolheu, o HG, como instituição de apostar em jogadores jovens, vai ter isso no caminho. E por vezes vai custar sim uma derrota, e por vezes pode custar sim uma eliminação de um campeonato. Agora, não me parece que o Cruzeiro está disposto a mudar esse caminho. O Neiser, pronto, que não pode perder esse gol, ele não estaria no Cruzeiro. Desculpa, ele estaria na Europa.
Ele está aqui no Cruzeiro exatamente porque ele tem potencial, enxergaram que ele tem potencial para passar por isso. Agora, não é a partir desse resultado, tem gente que gosta de colocar obrigação no futebol, que gosta de colocar que o resultado é que determina. Eu não trabalho comentando dessa forma. Então, se o Cruzeiro tivesse sido eliminado ontem da Libertadores, derrotado pelo Boca Juniors, eu garanto que da forma que o Cruzeiro é pensado hoje, lá dentro do clube, o Neiser não estaria com as malas e deixando a Toca da Raposa 2. Infelizmente, para o torcedor do Cruzeiro, faz parte, sim, um jogador jovem. O Jonathan Jesus ontem, que tem muito mais horas do que o Neiser, ele fez uma partida ruim. Ele sentiu o jogo crédito, na Bombonera. Ele sentiu. E o Neiser não? Quem fez o gol da vitória aqui no Mineirão? Contra o Boca Juniors? Não, eu tô abrindo um paralelo. Eu tô dizendo que ele tem crédito. Eu tô abrindo um paralelo. Agora, é óbvio que isso vai ser. O Cruzeiro não tem tempo ele não tem tido tempo para treinar finalização e melhorias. O Cruzeiro joga, descansa e joga de novo. A gente espera que na parada da Copa do Mundo, além dos jogadores melhorarem fisicamente, possam melhorar tecnicamente. O Caio Jorge está mal. O Caio Jorge está mal tecnicamente. Onde ele tem uma oportunidade, não estou falando que é igual a do Neiser, isso aí é óbvio que não é, só olhar as imagens, ele carrega durante 30 metros de cabeça baixa. Não é o que o Caio Jorge faz. O Christian também deveria ter feito o gol. É uma oportunidade claríssima. Isso pode custar uma classificação? Pode. Mas isso para mim não quer dizer que tem que ser interrompido o processo de desenvolvimento de um jogador que para mim tem potencial, o Neiser. Quando eu falei do Jonathan Jesus de ter crédito, é porque é um zagueiro titular, é um zagueiro que vem numa sequência, e o Neiser não é titular e nem vem numa sequência. Então ele entra, joga e tal. De fato, ele fez o gol aqui contra o Boca, mas no comparativo de quem tem mais gordura para queimar, obviamente, que é o Jonathan Jesus. Então, no jogo que ele fez mal ontem, ainda bem que do outro lado, o Fabrício Bruno fez um grande jogo, porque nos jogos anteriores estava acontecendo o contrário. O Fabrício Bruno muito mal e ele bem. Ontem a coisa inverteu. O Fabrício Bruno fez um jogo. Cara, e o João Marcelo entrou bem demais também, hein? Também. Cara, ele não perdeu nenhuma bola aérea depois que ele entrou, hein? Ele vem entrando e outra coisa, ele fisicamente bem, é bom zagueiro. Bom zagueiro. Confiável demais. Sim. Você tem um cara desse no banco, pô, menos mal que o Cruzeiro não cedeu ele pro Internacional, porque não tinha garantias, o Inter não paga ninguém mesmo. Então ainda menos mal, porque é um cara importante para a sequência da temporada. O Cruzeiro perdeu ontem no jogo simplesmente a sua grande referência em campo, e tem sido, e que estava fazendo um ótimo jogo. Então quando você perde esse cara, você chama o adversário para cima mesmo, aí é pressão. Acabou acontecendo. Ele tá jogando muito. Nossa, velho, impressionante. Impressionante. Aí o Zico disse que se ele jogasse no Flamengo, ele estaria na seleção. Aí eu pergunto, mas por quê? Por que vocês acham isso? Porque quando a gente fala que se jogasse no Flamengo, estaria na seleção, mas aqui as montanhas atrapalham a visão para cá. Aí muita gente fala que a gente está meio que com complexo de vira-lata. Mas aí sai da boca do Zico. Não, se o Gerson estivesse jogando no Flamengo, o que está jogando no Cruzeiro estaria na seleção. Então você concorda que ele é mais jogador do que o Paquetá. E você concorda que o Paquetá está na seleção porque ele joga no Flamengo. Ou porque é patrocinado pela Nike. Porque bola mesmo, o Gerson está deitando nele. O Gerson é o maestro desse time hoje, gente. O Gerson, a gente esperava, o que o Gerson está fazendo, a gente esperava muito do Matheus Pereira. Não que o Matheus Pereira não faça. Você pode ter mais de um carteando o jogo. Mas o que o Gerson está fazendo com a camisa do Cruzeiro é sacanagem. O que ele ganhou de musculatura com a chegada do Arthur Jorge, cara, é dono do time em campo. E outra coisa, segura a bola, protege a bola, ninguém toma a bola dele, dá porrada, dá. E ontem, a melhora do Cruzeiro passa pelo domínio do Gerson. Passa. O Gerson começou a dominar o jogo. Bola nele toda hora. Vem cá, deixa aqui que eu resolvo. Daí. Daqui. Você pra lá, você pra cá. Pum, pum. No primeiro tempo, mesmo com o domínio do Boca, ele e o Matheus Pereira não fizeram mal o primeiro tempo. Não fizeram. O problema é que as soluções de passes que eles estavam encontrando pelo meio, o Cruzeiro não conseguia dar sequência. Nem com o Christian, nem com o Bruno Rodrigues, nem com o Caio Jorge. Ô, Valu, o Matheus é bom de bola pra caramba. Mas pra caramba. A torcida do River tá apaixonada com ele. A inteligência dele, eu vi o movimento dos torcedores pedindo para oferecer 8 milhões aqui no Pereira. Pra oferecer 8 milhões aqui, 8 milhões não leva nem 1 milhão. 8 milhões chega em Confins. Aqui, ele pega uma bola, ele já domina, já virando e achando o Caio Jorge lá na frente. É o movimento que ele faz. Aqui,
jogando pro Caio Jorge lá na frente. O Caio Jorge sai na cara do gol, mas dá um tapinha. Dá um tapinha. Falta ele levantar a cabeça. Teve uma bola no primeiro tempo. Ele dominou ela aqui assim. Tinha 2 jogadores do Boca na marcação. Ele dominou, pisou nela, puxou. Aí veio um cercando. Aí ele só fez com a mão de referência aqui. Ele foi, olhou aberto, acho que era o Kaique na esquerda. Foi nesse lance que saiu o gol? Que ele abriu no Kaique? Não, né? Não. E o cara tentando morder ele aqui, ó. E ele protegendo com a mão de referência aqui. E só esperando o jogador. O Gerson. Estava muito pressionado esse lance, ele arrumou a falta. Exatamente. Ele só com a mão de referência aqui, ó. Só chamando. E o cara não conseguia tomar a bola dele. Eu tô falando só desse lance que me chamou a atenção, exatamente pela questão da proteção. Só que no momento que o Gerson está protegendo a bola aqui, cara, tem lateral ultrapassando, tem atacante se posicionando. E ele incrivelmente está fazendo todas essas leituras enquanto está fazendo essa ação que você está fazendo. A facilidade que ele tem para proteger a bola é impressionante. Eu estava assistindo ao jogo ontem e em inúmeras oportunidades ele faz isso. O Gerson é um cara diferenciado. Ô Gerson, você lembra que a gente ficava aqui? Ô Gerson, é só isso. É só isso. É porque é por isso aí, é porque você está jogando agora. Desde o começo de 2025 no elenco celeste, Fagner balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro na noite desta terça-feira, no empate em 1-1 diante do Boca Juniors pela Copa Libertadores. Após o duelo em La Bombonera, estádio em que atuou pela primeira vez, o lateral direito comemorou um momento especial e destacou a postura da equipe, que manteve a calma mesmo depois de sair atrás no marcador. Estou muito feliz pelo gol. Fazia bastante tempo que eu não marcava e também nunca tinha jogado aqui. É uma sensação incrível. O time soube suportar os momentos difíceis da partida e teve tranquilidade para se manter equilibrado. Saímos satisfeitos porque jogar aqui já é complicado. Ainda mais com o jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, afirmou. O experiente jogador, de 36 anos, ressaltou ainda que o Cruzeiro conseguiu encarar a partida da maneira ideal para um confronto de Libertadores fora de casa. Segundo ele, manter a organização emocional foi decisivo para evitar que o adversário ampliasse o placar. Quando você sofre um gol e perde a tranquilidade, pode acabar levando o segundo ou terceiro e tudo sai do controle. A equipe conseguiu se reorganizar dentro do jogo. O mister corrigiu alguns detalhes no intervalo, chegamos ao empate e ainda tivemos chances de virar, completou. Fagner também destacou que situações como essa ajudam o grupo comandado por Arthur Jorge a ganhar experiência e confiança para jogos decisivos. A equipe vai ficando mais madura e criando casca. Libertadores é uma competição muito complicada. Nem sempre será possível jogar bonito, mas entendendo o torneio, conseguimos atuar da maneira que precisamos, concluiu. Com o empate pela 5ª rodada do Grupo D, o Cruzeiro chega à rodada final dependendo apenas das próprias forças para garantir vaga nas oitavas de final. O último compromisso da fase de grupos será contra o Barcelona, do Equador, no dia 28 de maio, às 21h30, no Mineirão. E aí galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!